Você já percebeu como vivemos em um ritmo alucinante, onde parece que nunca é suficiente o que fazemos? Acordamos já pensando nos problemas, corremos o dia inteiro, acumulamos tarefas, responsabilidades e quando chega a noite, deitamos com a mente inquieta, sem conseguir descansar de verdade. É como se o mundo estivesse constantemente nos empurrando para correr mais, produzir mais, conquistar mais. Mas no meio desse turbilhão, existe um segredo que poucos conhecem. A verdadeira paz não está em acelerar, mas em silenciar diante de Deus. Talvez você se sinta exatamente assim hoje, cansado, sufocado pelas cobranças, tentando ser forte por fora, mas por dentro em pedaços. Eu quero te dizer algo. Existe um lugar onde a sua alma pode descansar. Existe um refúgio onde a ansiedade perde força e a esperança é restaurada. Esse lugar é a presença de Deus. Jesus, o Filho de Deus, nos deu um exemplo poderoso disso. Enquanto os discípulos se desesperavam em meio a uma tempestade, ele estava dormindo em paz dentro do barco. Não era descuido. Era confiança plena no Pai. Era calma espiritual que nasce da certeza de que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos do Criador. É por isso que a palavra nos ensina em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse não é apenas um conselho, é um chamado à confiança. É como se o Senhor estivesse dizendo, pare de lutar sozinho, entregue a mim o que pesa no seu coração. Mas talvez você esteja se perguntando, como é possível aquietar-se em um mundo que não para? Como descansar em Deus quando as cobranças continuam? Quando os problemas parecem se multiplicar e quando o coração insiste em acelerar com preocupações? A calma espiritual não é passividade e muito menos conformismo. Pelo contrário, ela é uma das expressões mais altas da fé. É a capacidade de dizer, Senhor, eu confio tanto em Ti que não preciso controlar tudo. É escolher serenidade quando o mundo escolhe o desespero. É declarar, minha paz não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. E aqui está o ponto, a calma espiritual não é algo que você fabrica sozinho. Ela é um presente, fruto da presença de Deus em sua vida. Quando você decide parar, fechar os olhos e se colocar diante dele, sem barulho, sem máscaras, apenas sendo quem você é, algo sobrenatural acontece. Sua alma começa a respirar de um jeito diferente, o peso se torna mais leve e o coração encontra forças que não sabia que tinha. Jesus nos deixou uma promessa que ecoa até hoje. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Perceba, ele não prometeu um mundo sem problemas, mas garantiu descanso para a alma. O que ele oferece não é ausência de luta, mas a presença de paz no meio da luta. Agora pare um instante e pense, quantas vezes você tentou orar, mas sua mente estava tão barulhenta que parecia impossível se concentrar? Quantas vezes abriu a Bíblia, mas as preocupações tomaram tanto espaço que as palavras passaram diante dos olhos sem penetrar no coração? Isso acontece porque a correria do mundo não afeta apenas o corpo. Ela rouba também a nossa comunhão com Deus. A calma espiritual começa com uma decisão radical. Escolher confiar mais em Deus do que na sua própria capacidade de resolver tudo. É entender que você não foi criado para carregar o universo nas costas. Existe um Senhor que governa todas as coisas, e Ele já tomou para si a responsabilidade de sustentar o mundo, inclusive o seu mundo. Quando essa verdade desce da mente para o coração, algo extraordinário acontece. Os ombros relaxam, a respiração se torna mais profunda e a alma encontra um ritmo de paz que não depende das circunstâncias externas.
Você continua tendo problemas, mas eles não têm mais poder de te controlar. Jesus viveu isso intensamente. Mesmo cercado por multidões, ele se retirava para lugares solitários a fim de orar. Ele entendia que a calma espiritual não é um luxo, é uma necessidade. E se até o Filho de Deus reservava tempo para estar em silêncio diante do Pai, quanto mais nós precisamos dessa disciplina. É no silêncio com Deus que enxergamos com clareza, que discernimos a sua voz no meio de tantas vozes, que recuperamos o equilíbrio perdido. E quanto mais aprendemos a descansar nele, mais preparados estamos para enfrentar os ruídos do mundo sem perder a paz. Quando você aprende a cultivar a calma espiritual, percebe que ela não é fruto do acaso, mas resultado de uma escolha diária. O mundo grita para que você corra mais, conquiste mais, se compare mais, mas o Espírito Santo sussurra para que você confie, descanse e viva com propósito. Essa calma não é passividade, é resistência contra um sistema que quer roubar sua paz. É declarar com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como está escrito no Salmo 23, verso 1. Não é sobre a ausência de batalhas, mas sobre a certeza de que em meio ao vale da sombra da morte, Deus continua sendo guia e proteção. A calma espiritual também nos dá discernimento. Quando sua alma está em paz, você consegue diferenciar melhor entre oportunidades que vêm de Deus e armadilhas que parecem bênção. Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas porque estavam ansiosas e depois colheram dor? A pressa pode ser inimiga da fé. Mas quando você se aquieta, Deus amplia sua visão e mostra detalhes que o desespero não deixa enxergar. É como se a serenidade limpasse a lente da sua vida, revelando o caminho certo. Por isso, não subestime o poder de pausar, de respirar fundo e de silenciar-se diante do Pai, porque nesse silêncio, milagres invisíveis estão acontecendo. A calma espiritual é um exercício de confiança. Quando você entende que não foi chamado para carregar o peso do mundo, mas para lançar seus fardos aos pés da cruz, um alívio sobrenatural invade seu coração. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa promessa é viva até hoje. Ele não pede que você lute sozinho. Ele te chama para descansar nele. Quantas vezes sua mente já foi dominada por pensamentos de ansiedade, preocupações com o amanhã, contas, problemas familiares, crises que parecem não ter solução? É como se uma tempestade se formasse dentro de você e cada onda tentasse afogar sua fé. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia com apenas uma palavra é aquele que pode acalmar o mar da sua alma agora. Ele continua dizendo: aquietai-vos. Não é fraqueza admitir que você precisa dessa calma, é sabedoria. Porque somente quando paramos diante de Deus, reconhecendo nossa limitação, Ele nos mostra sua grandeza. A calma espiritual não é simplesmente a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio às lutas. Quando você escolhe confiar em vez de desesperar, algo sobrenatural acontece, sua alma encontra equilíbrio. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba que Paulo não disse que os problemas desapareceriam. Ele disse que a paz de Deus protegeria o coração, mesmo no meio das batalhas. Essa paz é como uma muralha invisível que cerca sua mente, blindando você contra os ataques da ansiedade e da dúvida.
E talvez você esteja aí pensando: mas como encontrar essa paz se a minha vida está cheia de cobranças, contas, dores e pressões? A resposta está no lugar secreto da presença de Deus. Não é sobre mudar o mundo externo, mas sobre deixar Deus transformar o seu mundo interno. É quando você fecha os olhos e, mesmo cansado, sussurra: Senhor, eu confio em Ti, que a presença dEle invade o ambiente e a calma toma conta do coração. A calma espiritual também é resistência em um mundo que tenta te sufocar com pressa e ansiedade. Vivemos em uma sociedade que valoriza a correria, como se estar ocupado fosse sinônimo de sucesso. Mas diante de Deus, não é a correria que tem valor, e sim a comunhão. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui tempo para descansar, tempo para silenciar, tempo para ouvir a voz do Senhor. Satanás sabe que se não conseguir destruir você, ele vai tentar te distrair. Vai encher sua agenda, sua mente, sua alma com preocupações, até que você perca o foco daquilo que é eterno. Mas quando você decide parar e aquietar-se diante do Pai, você quebra o ciclo da opressão. Você declara que não será escravo do relógio, mas filho do Eterno. E o mais incrível é que quanto mais você escolhe esse lugar de calma, mais produtivo espiritualmente você se torna. Suas decisões são mais sábias, sua mente mais clara, seu coração mais leve. A serenidade se torna sua arma contra o caos. O homem ou a mulher de espírito sereno, como diz Provérbios capítulo 17, versículo 27, é alguém de entendimento. Ou seja, quem encontra paz em Deus, encontra sabedoria. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso viver essa calma se tenho tantas responsabilidades, contas a pagar, filhos para cuidar, problemas que não param de surgir? A resposta não está em você, mas em quem segura o universo em suas mãos. Deus não pediu para você carregar o peso do mundo. Ele já enviou Jesus Cristo para carregar esse fardo no seu lugar. Davi, quando escreveu no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não estava em uma fase tranquila. Ele estava cercado de inimigos, passando por pressões intensas, vivendo perseguições. Mesmo assim, ele aprendeu que a paz não dependia da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Quando você entende que o mesmo Senhor que sustenta as estrelas conhece cada detalhe da sua vida, o coração pode descansar. Quando se lembra de que aquele que veste os lírios dos campos e alimenta as aves do céu não esquece de você, então sua alma encontra paz. A calma espiritual não é apenas um refúgio, mas uma forma de resistência. É dizer: eu não vou permitir que o caos de fora domine o meu interior. É afirmar: minha identidade está em Cristo e não nas circunstâncias, nem na aprovação das pessoas. É declarar: meu valor não vem da minha produtividade, mas do amor incondicional do Pai. E quando você começa a desenvolver essa calma interior, algo poderoso acontece. Você se torna um farol em meio à escuridão. Num mundo barulhento, pessoas que irradiam paz se tornam raras e preciosas. Não é uma técnica, não é fingimento, é o reflexo de uma alma que encontrou descanso em Deus. O silêncio diante do Senhor é um dos segredos mais transformadores da fé. Não falo de meditação vazia, mas de momentos sagrados, onde você não pede nada, não explica nada, não reclama de nada, apenas fica diante de Deus, reconhecendo quem Ele é e quem você é nele. Esse silêncio é cheio de presença. Nesses instantes, o Senhor cura feridas que você nem sabia que existiam. Acalma tempestades que você não conseguia nomear. Traz clareza onde antes havia confusão. Ele restaura a visão, realinha o coração e dá respostas que não poderiam ser ouvidas em meio ao barulho da vida. Seja honesto consigo mesmo.
Quando foi a última vez que você parou, desligou tudo e ficou apenas diante de Deus? Se você não consegue se lembrar, talvez aí esteja a raiz de tanto cansaço, ansiedade e falta de direção. O que sua alma precisa não é de mais correria, é de mais presença dele. A calma espiritual não apenas transforma sua vida, mas também os seus relacionamentos. Quando sua alma está em paz, você consegue ouvir com empatia, amar com paciência, perdoar com mais facilidade. Essa serenidade é contagiante. Filhos se tornam mais seguros. Cônjuges se sentem mais amados. Amigos encontram refúgio ao seu lado. Você se torna um instrumento vivo do amor de Deus num mundo conturbado. Mas lembre-se, a calma espiritual não te isenta das tempestades da vida, apenas te prepara para enfrentá-las. Quando sua alma já aprendeu a descansar em Deus, as crises não te destroem, elas revelam a profundidade da sua fé. Agora eu quero que você comente aqui embaixo: eu escolho a calma de Deus. Isso é mais que uma frase, é uma declaração profética sobre sua vida. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Juntos, vamos espalhar a paz que vem de Deus. Senhor, eu venho a Ti com o coração cansado das pressões e ansiedades deste mundo. Acalma os pensamentos que me tiram a paz, cura as feridas escondidas, ensina-me a descansar nos Teus braços. Que eu seja um instrumento da Tua serenidade, transmitindo paz onde houver caos. Eu recebo agora a calma que vem do céu, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém.